Olá, queridos alunos do terceiro ano. Como vocês estão hoje? Quarta-feira, estão bem? Acordaram bem? Almoçaram bem para quem faz as aulas à tarde, né? Eu espero que sim. Espero encontrá-los aí todos bem saudáveis, felizes, né? Se você ainda não fez o nosso encontro, né, de hoje, não esqueça dele. Se você já fez, eu espero que tenha sido legal, que você tenha aproveitado bastante, tá bom? Vamos então para a aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades da aula passada e darmos sequência ao nosso conteúdo, ok? Nós estamos aprendendo sobre humilhar, isso mesmo. Então vamos lá, corrigindo. A primeira questão da página 136 era para vocês observar o videogame e pintar o quadro que apresenta o preço do videogame. Então, qual era? R$ 999, certo? Na letra B, vocês tinham que completar nos quadrinhos a quantia exata de cédulas e de moedas para comprar esse videogame aqui, que custa R$ 999. Então, de quantas cédulas de 100 você iria precisar para comprar esse videogame? 9 cédulas de 100, porque afinal são 9 centenas, certo? E dezenas, que é representada pela nota de 10. Quanto você precisaria? De 9 também. E moedas de R$ 1? 9 também. Então, por que mais, prof, tudo 9? Sim, pois o número que está representando o valor do videogame é R$ 999. Então, logicamente, você vai precisar de 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, ok? Aí na loja Volte Sempre, o mesmo videogame, né, como a gente viu na aula passada, é R$ 1 mais caro, ou seja, uma unidade mais cara. Então, você vai acrescentar nesse valor de 999 mais uma unidade, que vai ser igual a 1.000, ok? Então, na loja Volte Sempre, o videogame custa R$ 1.000. Aí, o problema da Letícia, né? Ela guardou no seu cofrinho moedas de R$ 1. E com essa quantia de moedas de R$ 1, ela conseguiria comprar o videogame dessa loja Volte Sempre, que custavam R$ 1.000. Aí nós tínhamos que responder. Na letra A, quantas moedas de R$ 1 ela tem? Consequentemente, 1.000 moedas, porque está se referindo às unidades. Na letra B, está perguntando por quantas cédulas de R$ 10 ela poderá trocar todas as moedas do cofrinho. Então, se ela trocar as 1.000 moedas de R$ 1 por notas de 10, por cédulas de R$ 10, ela iria receber 100 cédulas de R$ 10. Mas por quê, prof? Porque se nós multiplicarmos, 100 vezes o número 10, se você for adicionar 100 vezes, aí vocês imaginam, né? 10, mais 10, mais 10, mais 10, e assim por diante, 100 vezes, você vai chegar ao resultado 1.000. Ou seja, você estará agrupando todas as notas de 10, mais 10, mais 10, 100 vezes, e vai chegar ao resultado de 1.000, tá? Aqui embaixo também estava dizendo para nós, que humilhar também é igual a 10 centenas e a 100 dezenas. Então, aqui nós podíamos tirar também o resultado, Se humilhar é igual também a 100 dezenas, dezenas quer dizer grupos de 10. Então, logo a Letícia poderia trocar as suas moedas por notas de 10 e iria receber 100 cédulas, tá? Por notas de 100, se ela fosse trocar por notas de 100, quantas notas ou cédulas ela teria? 10, né? Porque, também está aqui. Humilhar também é igual a 10 centenas, ou seja, 10 vezes o número 100. Beleza, gente? Muito bem. Então, vamos para as atividades agora. A questão de número 1, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá.
Marcos separou o dinheiro que possui em 3 partes. Então, a parte 1, parte 2, parte 3. Na parte 1, há quantos reais? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 reais. Mas como que faz essa contagem, prof? Você vai adicionando, ó, 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. E assim você vai adicionando. Se você não consegue adicionar assim, de cabeça, na lógica, né? Você vai fazer o cálculo aqui do ladinho, não tem problema nenhum, tá bom? A parte 2, então. Nós temos 10, mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 mais uma nota de 20, 90 reais, então mais 90. Aqui ele tem 3 moedas de R$1, então mais 3 reais. Somando todos esses valores, nós vamos fazer a composição desse número, né? Nós vamos obter 900 mais 90 mais 3, que é igual a 993. O Marcos tem, então, R$993 no total. E aí, na letra B, pedia para vocês quanto falta para o Marcos completar R$1.000 com essa quantidade que ele tem. Faltam R$7. Nós podíamos fazer o cálculo de cabeça, né? Do 993, você vai contar até chegar ao 1.000. Então, 993, 94, 995, 996, 997, 998, 999, 1.000. Então, são R$7, tá? A questão de número 2, precisávamos ligar os objetos, né? De modo que a pontuação dos dois objetos ligados chegaria ao resultado de 1.000 pontos, certo? Então, poderíamos fazer assim. O relógio, nós poderíamos ligar com patins. 800 mais 200 igual a 1.000. A bicicleta, nós poderíamos ligar aos pirulitos. 900 mais 100 igual a 1.000. A raquete, poderíamos ligar com a bola. 600 mais 400 igual a 1.000, certo? Tem outros modos de adicionarmos as centenas e chegar à unidade de milhar? Sim, nós podemos adicionar 500. Vamos apagar aqui que não ficou bom, né? Podemos adicionar também, gente, 500 mais 500, que vai ser igual a 1.000. Podemos adicionar também 700, 7 centenas, mais 3 centenas, vai chegar ao resultado 1.000. Podemos adicionar 900, 9 centenas, mais 100, já tá aqui, né? E outras possibilidades. Nós adicionamos as centenas e chegamos ao valor de uma unidade de milhar, ok? Vamos seguir adiante, então? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os milhares inteiros. Vocês sabem o que é milhar inteiro? Vamos pensar primeiro nas centenas inteiras, para vocês conseguirem identificar? Vamos lá, então. Gente, um número inteiro, ele corresponde a um número redondo, com zeros, tá? Então, por exemplo, uma centena inteira, 100, 200... 300, 400 e assim por diante. Ou seja, ó, 0, 0, 0, 0. Ela é acompanhada de uma centena. Na dezena e na unidade, ela é composta por 0, 0, tá? Essa é uma centena inteira, ok? Vamos lá, então. O que há de comum nos números considerados números inteiros? Agora nós vamos pensar numa dezena inteira. 50, 60, 70 e assim por diante. Ou seja, os números inteiros, eles vão ser sempre acompanhados pelo zero, certo? Seja centena, seja dezena. E agora, unidade de milhar. O que é uma unidade de milhar inteira, professora? Já que os números inteiros, né, eles são considerados com algarismos zeros, então nós temos uma dezena inteira, uma
centena inteira, né? Nós estamos falando de uma só, né? Uma dezena, uma centena. E agora uma unidade de milhar inteira. Vai ser o quê? O 1, unidade de milhar, o 0, 0 e o 0. Ou seja, nós vamos acrescentar mais um 0 para as unidades de milhar. Ok? Então, esse número aqui nós lemos 10, que é uma dezena. Esse número aqui nós lemos 100, que é uma centena. E esse número aqui nós lemos 1000, ou 1000, que é uma unidade de milhar inteira, tá? Vamos então para o nosso livro? Então, nós temos aqui, veja o material dourado e o que cada peça representa. Vamos lá então. Nós sabemos que 10 cubinhos formam uma dezena, ok? Então, vocês vão completar ali. 10 unidades, que é o equivalente a cada cubinho, é igual a uma dezena. Aí, passamos para a próxima. 10 barras, ou seja, 10 dezenas, que é igual a uma centena, ok? Nós vimos isso na aula anterior também. Formado a placa, nós podemos ir continuando. 10 placas formam um cubo. E aqui chegou a nossa unidade de milhar. Então, 10 centenas ou 10 placas é igual a uma unidade de milhar, ok? Lemos 1000 ou 1000. Temos duas opções para fazer a formação desse número aqui redondo, tá? Dele inteiro, ó, formado por zeros, tá bom? Explicando as atividades, então. Atividades. Número 1, complete e depois represente cada número no ábaco. Unidade de milhar. Aliás, UM significa unidade de milhar. Então, nós temos aqui, se cada cubo equivale a uma unidade de milhar, que número que nós temos aqui? Nós temos 2 cubos. Então, nós vamos ter o número 2000. 2000. Como lemos? 2000. E aí, vocês vão representar aqui no ábaco. Como que nós representamos no ábaco os números com unidade de milhar? Vamos abrir o nosso aqui. A prof deixou para vocês o link também, que vocês terão atividades para representar no ábaco de vocês aí, da casa de vocês, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu precise colocar no meu ábaco, prof apagar aqui, eu preciso colocar no ábaco o número 7000. 7000, certo? Então, vamos lá, ó, 7000. Então, eu tenho o quê? Unidade de milhar aqui, centena aqui, dezena aqui, unidade aqui. Quantas unidades eu tenho? Nenhuma, então não vou colocar nada. Quantas dezenas? Nenhuma, não vou colocar nada. Quantas centenas? Também, centenas, 0. E unidade de milhar? Unidade de milhar eu tenho 7. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prof, mas e aí? Ficou só o 7 aqui, 0, 0, 0. Mas olha aqui em cima. Nós conseguimos colocar o número 7000, que é um milhar inteiro, no ábaco? Sim, conseguimos. Então, conseguimos representar corretamente. O ábaco, vocês estão bem familiarizados, vocês sabem como ele utiliza. Só agora aumentou para vocês mais um algarismo, que é a unidade de milhar, tá, gente? Mas não tem segredo. Então, continuando aqui com o nosso livro, vocês irão representar aqui, então, a letra B, também vão colocar no ábaco de vocês, tá? A questão de número 2, vocês vão escrever os números que faltam na sequência de acordo com a regra indicada. Então, está fazendo o que aqui? Está adicionando, tá? Então, tem 1000 mais 1000. Quanto que vai dar? 2000. 2000 mais 1000. Quanto que vai dar? 3000. Você vai adicionando, ou seja, vai fazendo uma sequência numérica. Então, 3000 mais 1000, mais 1000, mais 1000. Vai acrescentando o valor, o resultado, mais 1000. Tudo com números inteiros, tá, gente? Então,
Uma dica para vocês resolverem problemas de números inteiros. Quando nós falamos aqui, ó, que nós estamos adicionando unidade de milhar mais unidade de milhar, você não precisa, né, ficar adicionando os zeros, afinal, porque é zero, né? Então, basta você adicionar, ó, os números da frente. 1 mais 1, 2. E aí você acrescenta os 3 números. Aí aqui, 2 mais 1, 3. Aí você acrescenta os 3 números da unidade de milhar. E assim por diante, ó. 3 mais 1 da unidade de milhar a seguir. 4. E aí acrescenta os 3 zeros da unidade de milhar, tá? Façam. Aqui vai dar 1.000, 2.000, 3.000. Façam até o 9.000, se vocês conseguirem, tá? Pode fazer aqui quadrinhos do lado. É bem importante vocês adicionarmos essas unidades de milhares inteiras. Na questão 3, vocês vão ligar os números correspondentes. Bem tranquilo, né? A número 4. O Alfredo é dono de um armazém. No final de um dia, ele sempre conta o dinheiro do caixa. Em um desses dias, ele tinha na caixa a seguinte quantia. Ele tinha 100 cédulas de R$10 e 20 cédulas de 100. 20 cédulas de 100. Esse dinheiro corresponde a quantos reais? Esse é um desafio para vocês, tá? O que a prof vai pedir para vocês fazerem? Utilizem desenhos, tá? É bem importante. Nós ainda não aprendemos multiplicação dessa forma ainda, mas vamos aprender. E vocês, então, vão utilizar a adição, ou seja, 100 cédulas de 10. Vocês podem fazer lógicas, né? 10 vezes 100, ou 100 vezes o 10. Façam da forma que vocês acharem melhor. E o importante é que vocês façam mesmo, tá bom? Nada de calculadora. Peguem uma folha, rascunho, desenhem no livro, depois vocês apagam. O importante é que vocês pensem, tá? Que vocês tentem resolver esse desafio sozinhos, ok? A letra B. No dia seguinte, o Alfredo usou R$1.000 desse dinheiro para pagar um funcionário. Quantos reais sobraram? Então, depois que vocês descobrirem o valor que o Alfredo tinha no caixa, vocês vão diminuir R$1.000 desse valor. E vão responder aqui quanto que sobrou para ele, tá? Vamos seguindo, então. Próxima página. Números de 4 algarismos. Números de 4 algarismos. No domingo passado, 1.356 pessoas visitaram uma feira de livros. Veja a representação do número 1.356 no quadro e no ábaco. Vamos lá, então. Observando aqui o quadro. 1.356. Unidade milhar, centena, dezena e unidade. E foi representado esse número também no ábaco, né? Ó, unidade milhar, 1, centena, 3, dezena, 5 e unidade 6, ok? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos verificar os valores posicionais dos algarismos com unidade de milhar, como nós fazíamos com a centena, tá? Então, vamos lá? Observe o valor posicional de cada um de seus algarismos. Então, aqui nós começamos pela unidade, nós temos o número 6. Então, equivale a quantas unidades? A 6 unidades. O 5. O 5 é dezena. Então, 5 dezenas ou 50 unidades. O número 3 está representando as centenas. Então, nós vamos ter aqui 3 centenas ou 30 dezenas ou 300 unidades. Então, nós começamos sempre pelo valor posicional maior e vamos diminuindo até chegar às unidades, certo? E aí, nós chegamos à unidade de milhar. Aqui nós temos o número 1. Então, são uma unidade de milhar ou quantas centenas tem em uma unidade de milhar? Quantas vezes o número 100 está dentro da unidade de milhar? É essa a resposta que vocês vão colocar aqui, tá? Como que vocês podem descobrir isso? Vão contando, ó, de 100 em 100, que vocês vão descobrir as centenas, tá? Ou 100 dezenas. Então, nós sabemos que uma unidade de milhar tem 100 dezenas. E 2 unidades de milhar vão ter 200 dezenas. E 3 unidades de milhar vão ter 300. E 4 vão ter
400, e 5 unidades, 600, e assim por diante, tá, gente? É bom e é bem importante nós irmos pensando pela lógica para ficar mais fácil para nós. Ou 1.000 unidades aqui, então, completando, né? Então, fazendo a decomposição desse número, ficará, então, 1.000 mais 300 mais 50 e mais 6. Lemos 1.356, ok? Aí temos as atividades para vocês. Atividades número 1, represente os números no ábaco. Vocês têm os números aqui, vocês vão representar eles no ábaco, cada qual no seu valor posicional, tá bom? E o que está referindo e representando ali em cima. O ábaco, gente, a prof vai deixar pra gente fazer na nossa webconferência, aí nós fazemos juntos, tá? Porque aí a prof aqui sozinha não é muito legal, né? Então eu prefiro fazer com vocês, tá bom? Cobrem a prof se a prof esquecer. Prof, o ábaco, lembra o jogo que a gente vai fazer juntos? Aí a prof abre o livro e a gente faz juntos. Já anotei na minha agenda também, tá bom? Vamos lá, então, continuando. Vocês têm a questão de número 2, onde vocês irão completar, então, com todo esse exemplo que a gente viu aqui, vocês irão fazer aqui também, tá? Representar as unidades, depois dezenas de unidades, centena, dezena e unidade, até chegar na unidade de milhar, certo? Lembrem do que a prof falou. E depois escrever como lemos esse número que vocês vão formar aqui. Fazer a decomposição dele e escrever como lê, tá? A questão de número 3 é para vocês escrever com algarismos, ou seja, números, né? Os números que estão representados no ábaco e no material dourado. Então, na letra A, que número foi representado aqui? Vocês vão escrever aqui embaixo com números. Na letra B e na letra C, tá? Na número 4, escrever o valor do algarismo 4 em cada número. O que é isso, prof? Vocês têm o número 4 aqui, certo? É 3.400. O número 4 desse número, ele está representando o quê? Qual é o valor dele? Quantas unidades ele está se referindo aqui? E aqui, e que ele está na posição de unidade de milhar, quantas unidades ele está representando? E aqui também, tá? O número 4 está lá no finalzinho, representando as unidades. E chegamos ao desafio da abertura. Vocês vão localizar a torta gigante de morango e responder a dúvida da mulher de avental. Ok? Um desafio para vocês. Então, lá na aula de hoje, a prof também vai deixar para vocês algumas atividades com os números, com unidade de milhar, onde vocês terão que fazer a decomposição desse número, como no exemplo que a prof vai deixar aqui para vocês, e depois escrever embaixo como lemos, tá? Utilizem o nosso ábaco virtual, né? Ele é muito legal de se trabalhar. Esses números que a prof deixou aqui para vocês, vocês também irão representar no ábaco, tá? Então, por exemplo, a prof pediu para representar um número 5.352. Então, vocês vão começar 5.000, 5 unidades de milhar. 300, 3 centenas. 5.350, né? Dezenas, 50. E 2, 5.352. Ok? Muito bem, meus amores. Por hoje era só. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, tá? As demais atividades seguem na aula de hoje, nos slides, tá bom? Para a aula de hoje da webconferência, não esqueçam de trazer um cupom fiscal. Um cupom fiscal de qualquer compra que vocês realizaram, compra do supermercado ou uma compra de algo que vocês queriam. Tragam que a gente vai analisar esse cupom fiscal, tá bom? Um beijo gigante da Prof. Neia e até a próxima.